Vamos ver se a gente continua aqui agora. Vamos lá. Bacana. Tranquilo. Agora tá chegando a mensagem, né? Voltou. Legal. Legal. Vamos lá então. Então eu analisava o parágrafo terceiro. Bacana? Bem, o parágrafo terceiro diz o seguinte: se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, né? Se da tortura resulta lesão corporal grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resultar morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. O que eu vou chamar sua atenção aqui no parágrafo terceiro? Veja que é um crime qualificado pelo resultado, beleza? E veja que um crime qualificado pelo resultado eu posso ter dolo no antecedente, dolo no subsequente, ou eu posso ter dolo no antecedente e culpa no subsequente. Veja que aqui, analisando, eu vou falar em relação à lesão corporal grave e gravíssima. Bem, em relação à lesão corporal grave e gravíssima, veja, eu tenho divergência na doutrina. A doutrina diverge. Como assim, professor? A doutrina diz o seguinte: esse resultado da lesão corporal grave ou gravíssima, uma parte da doutrina diz o seguinte: pode ocorrer a título de dolo ou culpa. A título de dolo ou culpa, uma parte da doutrina entende dessa forma. Uma outra parcela da doutrina fala não. Esse resultado da lesão corporal grave ou gravíssima tem que ser necessariamente culposo. Porque se for doloso, ele vai responder pela tortura, né, em uma das suas modalidades, beleza? Mais a lesão corporal. Entenderam ou não? Então, uma parte da doutrina entende que a lesão corporal grave ou gravíssima deve ocorrer a título, pode ocorrer a título de dolo ou culpa. Vai responder somente aqui pela tortura qualificada pela lesão corporal grave. Ou uma segunda parte da doutrina fala não, se a lesão ocorre a título de dolo também, se além de torturar ele queria, além de torturar a vítima, né? Veja, ele ainda queria o resultado da lesão grave. Então ele tem que responder pela tortura. Vamos supor que ele está torturando a vítima para a vítima confessar. Essa corrente fala, olha, ele vai ter que responder pela tortura, confissão e mais a lesão grave. Beleza? Tranquilo? Deu para entender aí? Seria concurso de crimes. Beleza? Bem, em relação à lesão corporal ser a título de dolo ou culpa, eu tenho divergência na doutrina e estou falando para você que eu tenho divergência em relação à lesão corporal, grave ou gravíssima, né? Tenho divergência. Professor, eu li, é por isso que eu estou falando que tenho divergência. Você pode ter lido uma doutrina que a doutrina fala o seguinte, olha, lesão corporal grave ou gravíssima tem que ocorrer a título de culpa. Beleza? Você leu uma doutrina, mas outros doutrinadores entendem o seguinte, que pode ocorrer tanto a título de dolo ou culpa. Entenderam ou não? Então, eu estou aqui dando duas correntes. Bem, o que não tem discussão, e aí eu vou chamar a sua atenção, é para o resultado morte da vítima. Professor, por quê? Porque aqui na tortura qualificada pela morte, perceba, o crime necessariamente tem que ser pré-doloso. Essa morte necessariamente ela tem que decorrer de culpa. O Tícer está torturando a vítima para que a vítima venha confessar. Torturou e a vítima morreu. Ele não tinha intenção da morte da vítima, mas a vítima morreu. Ele também não assumiu o resultado daquela morte, mas a vítima morreu. Então essa morte ela decorre de culpa. Se ela decorre de culpa, eu tenho a tortura qualificada pela morte. Vai entrar aqui no parágrafo terceiro. Agora, se o Tício começa a torturar a vítima, e ele ainda diz o seguinte, eu estou te torturando e ainda quero que você morra. Ele torturou a vítima. Bacana, né? E veja, ainda desejou o resultado morte. Aí ele vai responder, perceba, pelo homicídio qualificado mediante a tortura. Bacana? A tortura foi o meio pelo qual ele chegou ao resultado morte da vítima. Legal? Bacana? Tranquilo. Bem, olha um outro exemplo. Se o Tício começou a torturar a vítima, torturou. Bacana?
Aí a vítima não confessou. E aí ele ficou chateado. Caramba, não confessou. Não, agora eu vou te matar. E ele vai e mata a vítima, né? Veja que aí ele vai responder por 2 crimes. Tortura, confissão em concurso material com homicídio, né? Se ele primeiro deseja torturar e depois ele, né? Veja, ele decide matar a vítima. Veja que a doutrina aponta que ele vai responder em concurso material. Bacana? Isso, concurso material. Beleza? Tranquilo? Isso, concurso material, tá? Vai responder pela tortura, confissão e concurso material com homicídio. Beleza? Tranquilo. Bacana. Tá. Então fica esperto no que se refere a esse resultado morte. Esse resultado morte necessariamente tem que ser culposo. Ele não pode ser um resultado morte, veja, doloso. Porque se é doloso, eu vou lá para o 121, parágrafo 2º, inciso 2. Tá? Vai ser o homicídio qualificado mediante a tortura. Deu para pegar isso? Beleza. Eu vou avançar porque agora eu vou analisar o parágrafo 4º. O parágrafo 4º. O parágrafo 4º, e perceba bem, né? Veja que o parágrafo 4º, ele faz referência às causas de aumento de pena. As causas de aumento de pena. Beleza? As causas de aumento de pena. Quando eu trabalho com causa de aumento de pena, eu tenho que ser um cara técnico. Por quê? Porque, veja, causa de aumento de pena é diferente, né? Quando eu raciocino com qualificadoras. Qualificadoras são aquelas circunstâncias em que o agente pratica o delito e há uma reprovabilidade maior da conduta. Veja, a reprovabilidade é tão mais acentuada quando eu raciocínio qualificadora, que a qualificadora tem a escala penal própria. Isso é qualificadora. Né? Veja, aqui no parágrafo 3º é qualificadora. Qualificadora por quê, professor? Porque ele tem a escala penal própria. Veja, se resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena, a escala penal própria, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Isso é uma qualificadora. Se resultar morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Isso é uma qualificadora. Quando o crime, né, ele tem a sua pena principal aumentada, a pena do tipo principal aumentada, eu tenho um crime circunstanciado, eu tenho um crime majorado. Aqui eu tenho uma tortura circunstanciada, eu tenho uma tortura majorada e não uma tortura qualificada. Joguei duro com você no parágrafo 4º. Beleza? Parágrafo 4º trata da tortura majorada, da tortura circunstanciada. Deu para entender isso? Coloca aí, entendi. Beleza? Tranquilo? Legal. Joguei duro. Tá. Bem, o inciso 1, ele fala o seguinte: se o crime é cometido por agente público, você tem uma causa de aumento de pena. Não é isso? Veja, quando você raciocina que se o crime é cometido por agente público, você tem que estar muito ligado. Há quem entenda que essa causa de aumento de pena aqui não se aplica lá na tortura-castigo. Na tortura-castigo não, na tortura do encarcerado. Mas na tortura do encarcerado por quê, professor? Porque, veja, né, isso a doutrina menciona, necessariamente aquela pessoa que tem aquela pessoa sob sua guarda, aqui no parágrafo 3º, vamos aqui na tortura do encarcerado para você poder entender. Vamos aqui. Olha só o parágrafo 1º diz o seguinte, ó. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa sujeita a medida de segurança. Então, pessoa presa ou sujeita a medida de segurança, veja que ela está sempre, ali sobre, num comando, eu diria assim, de um agente público, né? Estaria sob o poder de um agente público. Essa é a verdade. Então, o agente público, né, aquele, por exemplo, um agente penitenciário que trabalha lá no sistema penitenciário, veja, e aí a doutrina aponta, né, veja, o fato dele já ser funcionário público, não é isso? Veja, para ele se enquadrar aqui para praticar esse delito, então não poderia se aplicar a causa de aumento prevista lá no parágrafo 4º, no inciso 1, quando ele trata aqui de agente público. Outro ponto importante também é lá no inciso 2. Inciso 2 diz o seguinte: se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Bem, é cometido contra criança. Criança, não é isso? Pessoa até 12 anos incompleto.
12 anos incompleto. Beleza. Adolescente de 12 a 18 anos. Legal. Gestante. Veja que aqui você tem que ficar muito ligado. A lei não fala, mas você tem que entender que o agente ele tem que ter conhecimento de que a vítima se encontra gestante. Beleza? Ele tem que ter esse conhecimento de que a vítima se encontra gestante. E um ponto muito importante aqui, em relação a ele ter esse conhecimento de que a vítima se encontra gestante, veja que, né, essa necessidade dele ter o conhecimento dessa condição da vítima afasta a responsabilidade penal objetiva, não é isso? Veja que o agente ele só pode responder penalmente, ele só pode responder penalmente se, veja, decorre de uma responsabilidade penal subjetiva, é isso que eu queria falar, não é isso? Veja que decorre de uma responsabilidade penal subjetiva, ele tem que agir com dolo ou culpa, com dolo ou culpa. Beleza. Eu vou chamar a sua atenção quando a lei fala gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, eu vou chamar a sua atenção porque, veja, fica ligado nas agravantes genéricas lá do artigo 60, né? Do artigo 60, letra H, lá do artigo 61, melhor dizendo, as agravantes genéricas lá do 61. Lá no 61, você tem a agravante genérica, por exemplo, a incidência quando a vítima é gestante, a incidência quando é maior de 60 anos, a incidência quando a vítima é criança ou adolescente, não tem isso? Então, perceba, não há que se aplicar então aquelas agravantes genéricas se você já vai aplicar a causa de aumento. Beleza? Porque senão vai ocorrer o bis in idem. Beleza? Você falou comigo? Ah, não vi. Senão vai ocorrer o bis in idem, beleza? As agravantes genéricas lá do artigo 61, veja, não são, né, aplicáveis aqui, beleza? Porque você já está considerando a causa de aumento, beleza? Tranquilo? Tá? Por exemplo, na situação da vítima ser maior de 60 anos, gestante, criança, adolescente, legal, não se aplica, beleza? Vai considerar a sua causa de aumento de pena. Tá? O inciso 3, ele fala o seguinte: se o crime é cometido mediante sequestro. Veja, o sequestro, então, ele deve ser o sequestro deve ocorrer necessariamente para que venha a ocorrer a tortura. É aqueles policiais que acabam sequestrando aquele bandido lá na comunidade, né? Sequestram, levam esse bandido lá para um cativeiro, tá? E esse sequestro, veja que é necessário, e aí passa a torturar aquele bandido para que ele venha confessar. Não é isso? Veja que eu tenho uma causa de aumento de pena. Beleza? Eu tenho uma causa de aumento de pena. Professor, e se ele for policial, né? E aí ele levou a vítima para o cativeiro? Se a incidência, a pena aumenta 2 vezes? Não. Né? A pena vai aumentar uma vez só. Beleza? A outra causa de aumento, o juiz vai considerar lá na dosimetria da pena. Mas não há que se falar na causa de aumento. Né? Não há que se falar em aumentar a pena 2 vezes. Beleza? Tranquilo? O juiz vai fazer uma análise lá na dosimetria da pena, mas não considerando como uma causa de aumento. Não seria uma dupla causa de aumento da pena. Legal? Bacana, então. Legal. Bem, um outro ponto importante, tá, quando a gente ainda analisa essa causa de aumento aqui, que fala do sequestro, veja que você tem que ficar muito ligado lá no artigo 148. No artigo 148. Né? O artigo 148 diz o seguinte: privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Beleza? O parágrafo 2º do artigo 148 diz o seguinte: se resultar, né, se do sequestro ou do cárcere se resulta a vítima em razão dos maus-tratos, né, ou razão do maus-trato ou da natureza da detenção, grave sofrimento físico ou moral. Veja que há uma diferença quando você trata desse resultado, né, sofrimento físico ou mental lá do sequestro, beleza? Em razão dos maus-tratos sofridos pela vítima. Veja que esses maus-tratos que acabam resultando no sofrimento físico ou mental, lá do 148, parágrafo 2º, esses maus-tratos, veja, esse resultado, sofrimento físico ou mental, deve ser necessariamente culposo. Deve ser necessariamente culposo. Beleza? Se você tem esse resultado necessariamente culposo, tá? Veja, você aplica aqui o artigo 148. 148, lá, parágrafo 2º, lá do artigo 148.
beleza? Fique então esperto no que se refere a 148, parágrafo 2º, fazendo contraposição com essa causa de aumento do sequestro aqui na lei de tortura. Bem, agora eu vou analisar um parágrafo, né, um dispositivo muito comentado, e eu tenho que dar uma jurisprudência para você não fazer confusão na sua prova. O parágrafo 2º diz o seguinte, parágrafo 5º, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Veja, o examinador ele vai tentar armar uma pegadinha com você, beleza? Veja que aqui a interdição é para qualquer cargo, legal? E a interdição é para o exercício, né? Veja, olha, ali fala, a condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público. É uma interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo. Ele vai jogar aqui pelo triplo, beleza? Da pena aplicada. Aqui é o dobro da pena aplicada, ele vai jogar o triplo. Se liga aqui, que ele vai tentar armar uma pegadinha. Beleza? Tranquilo? Se liga. Legal. Veja que ele está falando aqui da perda do cargo. E eu tenho que falar para você o seguinte, perceba, a perda do cargo aqui é automática, tá? Esse é um posicionamento firme do STJ, não há necessidade de fundamentação na sentença. Não há de necessidade de fundamentação na sentença, como requer o artigo 92, né, lá do Código Penal. Beleza? Outro ponto importante, professor, e aí, como é que está essa situação aí? Então, quer dizer que o agente ele pode perder o cargo, o juiz não precisa fundamentar na sentença? Não precisa fundamentar na sentença, beleza? A perda do cargo é automática. Legal? Bacana. Legal. O parágrafo 6º, beleza? O parágrafo 6º, ele trabalha aqui em relação a vedações. Veja, então, o que fala o parágrafo 6º. Outra coisa que o examinador vai tentar armar uma pegadinha na sua prova. Cuidado, que o examinador adora, né? O examinador, fazer uma contraposição da perda do cargo aqui, tá? Utilizando a redação lá da Lei 4898. A Lei 4898/65. A Lei 4898/65. Ele utiliza, porque lá na Lei 4898/65, veja, ela faz alusão à impossibilidade, né, do exercício da função no município da culpa. Vocês já verificaram isso lá? Então ele vai pegar aquele dispositivo e vai jogar aquela redação aqui na lei de tortura. Beleza? A lei de tortura, veja, o parágrafo 5º, ele já é específico. Ele não fala em relação à interdição do exercício da função município da culpa. Fala isso? Não fala. Só quando você pega a Lei 4898, tem essa previsão lá. Beleza? Então, cuidado que o examinador adora fazer isso. O CESP, ele pega e troca de redação. Tá? Pega o dispositivo da Lei 4898 e joga aqui. E aí você tem que ficar muito esperto aí. Beleza? Tranquilo. Legal. Ponto importante ainda, que eu quero chamar a sua atenção, é em relação ao parágrafo 6º. Parágrafo 6º. Olha o que fala o parágrafo 6º. O crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça ou anistia. Bem, quando ele fala aqui que o crime de tortura é inafiançável, veja, será que é possível a liberdade provisória? Confiança? Confiança não vai ser possível porque a lei veda, né, a fiança. Então, é possível a liberdade provisória? Sim. Liberdade provisória sem fiança. Liberdade provisória sem fiança. A lei ainda diz o seguinte, que o crime de tortura é insuscetível de graça ou anistia. Será que é possível um indulto? Bem, eu tenho duas correntes doutrinárias. Uma primeira corrente entende que é possível um indulto. E essa corrente diz o seguinte, olha, é possível um indulto porque, perceba bem, a Constituição, quando ela tratou lá olha só o que fala, olha bem o que diz a Constituição, aqui no inciso 43 do artigo 5º. A lei considerar crime inafiançável insuscetível de graça ou anistia.
a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, o terrorismo, definidos como crimes hediondos. Enfim, não incluiu indulto. A lei aqui não falou nada, não é isso? A Constituição, melhor dizendo, não mencionou indulto. A Constituição não mencionou indulto. Bem, posteriormente, a lei de crimes hediondos, veja, lá no seu artigo 2º, inciso 1, diz o seguinte: os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis, drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Anistia, graça e indulto. Bem, legal. Então veja, quando a lei de crimes hediondos quis vedar o indulto, inclusive vedou para a tortura, assim o fez. Concorda comigo? Não é isso? Não incluiu aqui o indulto. A lei 8.072. Sim ou não? Sim ou não? E, veja, no inciso 1, a lei não menciona anistia, graça e indulto. Então, veja, né? Anistia, graça e indulto. Bacana? Bem, tranquilo. Eu tenho uma lei posterior, à lei de crimes hediondos, que tratou especificamente da tortura. Tratou especificamente da tortura. Essa lei que é posterior aos crimes hediondos, que tratou especificamente da tortura, vedou o indulto. Sim ou não? Vedou o indulto. Eu pergunto para você, o parágrafo 6º, ele veda o indulto? Não veda. Professor, então essa corrente fala o seguinte, olha só, se o legislador, né, tivesse o interesse, desejasse vedar um indulto, assim, tê-lo-ia feito. Né? Tê-lo-ia? Gostou do tê-lo-ia? Né? Assim tê-lo-ia feito. Entendeu, não? Por quê? Porque quando ele quis vedar o indulto, assim o fez. Como ele mencionou a vedação lá na Lei 8.072. Então, se na lei posterior, que é a lei de tortura, ele nada falou, então, veja, no sentido de que ele possibilitou a concessão do indulto. Beleza? Primeira corrente doutrinária nesse sentido. Deu para entender o raciocínio ou não? A Constituição falou graça, aí a lei de crimes hediondos falou anistia, graça e indulto, aí veio a lei de tortura e falou graça ou anistia, não falou do indulto. Aí a corrente falou, olha, se o legislador tivesse o desejo de vedar o indulto, né, tê-lo-ia feito. Como? Como ele fez lá na lei de crimes hediondos. Ele mencionou o indulto. Se ele nada falou, é porque ele possibilitou a concessão de indulto. Beleza? Primeira corrente nesse sentido. Primeira corrente nesse sentido. Bem, segunda corrente. Corrente majoritária. Corrente que você deve levar para a sua prova. Né? A segunda corrente diz o seguinte, peraí. Perceba bem que o indulto, na verdade, é um tipo de graça. Segunda corrente dizendo. O indulto é um tipo de graça. Tá? E quando a Constituição fala graça, na verdade, né, numa visão lato sensu, veja, abarca o indulto também. Entenderam ou não? Então, a graça estrito sensu, né? A graça estrito sensu, beleza? A graça estrito sensu, perceba, indulto é um tipo de graça, não é isso? A graça estrito sensu, veja, seria o que? Individual, beleza? Seria individual. E o indulto seria uma graça
coletiva. Beleza? Seria uma graça coletiva. Legal? Bacana? É nesse sentido aí, o indulto seria uma graça coletiva. Se o indulto é uma graça coletiva, quando a Constituição falou graça, abarcou o indulto também. Então, quando a Lei 9455, ela menciona que o crime de tortura é inafiançável, insuscetível de graça ou indulto, quando ela fala graça, ela também abarcou o indulto. Então, perceba, não é possível a concessão do indulto. Corrente majoritária nesse sentido é a corrente da sua prova. Beleza? Eu dei duas correntes doutrinárias. Deu para você entender a divergência? Deu para entender a divergência? Beleza? Tranquilo? Legal? Né? Se cair numa questão de prova discursiva, coloca as duas correntes. Né? Coloca, viu o raciocínio? Constituição falou graça, a Lei 8.072 diz, né, menciona graça e indulto, então e depois uma lei específica nada fala, então é possível o indulto, primeira corrente. Segunda corrente, não, graça na verdade, veja, o indulto é um tipo de graça, só que é um tipo de graça o quê? Coletiva, né? É um tipo de graça coletiva. Isso é um tipo de graça coletiva quando a Constituição falou graça, vedou o indulto também. Então a Lei 9455, quando falou graça, vedou o indulto também. Olha, e a Lei 8.072, ela simplesmente quis ser mais explicativa. Ela falou graça e indulto. Mas se ela mencionasse apenas graça, abarcaria o indulto. Legal? Segunda corrente é a corrente da sua prova. Não é possível a concessão do indulto na tortura, muito embora a lei nada tenha falado. Legal? Bacana? Tranquilo? No desenho? Vem para mim agora. Perceba, então, eu vou caminhar com você, porque agora eu vou para o parágrafo 7º. O parágrafo 7º diz o seguinte: o condenado por crime previsto nesta lei, salvo hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Quando ele fala o condenado por crime previsto nesta lei, salvo hipótese do parágrafo 2º, ele está falando o seguinte: olha, o condenado por crime previsto nesta lei, com exceção da tortura ou omissão, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Bem, vem para mim agora. O que eu tenho que falar com vocês em relação a esse parágrafo 7º? Eu tenho que dizer para vocês que, primeira situação, o STF, no HC 111.840 São Paulo, no controle difuso de constitucionalidade, entendeu, né, inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos. Professor, o que diz o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos? Pega lá sua Lei de Crimes Hediondos. Veja que o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos diz o seguinte: a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. O STF entendeu que essa obrigatoriedade do início da pena no regime fechado é inconstitucional. É inconstitucional por quê? Porque fere o princípio da individualização da pena. Quem tem que dizer, né? E outra coisa, não só o princípio da individualização da pena, como também fere o princípio da separação dos poderes. Por que individualização da pena e separação dos poderes? Porque separação dos poderes pelo seguinte: quem tem que dizer qual é a pena que o condenado deve iniciar é o juiz. Então o legislador, quando ele diz que deve iniciar, ele está, né, adentrando numa cláusula, diria, jurisdicional. É o juiz que tem que dizer. Ele está entrando na órbita, né, do judiciário. É o juiz que tem que analisar. Então ofende a princípio da separação dos poderes. E outra, o juiz ele vai individualizar a pena. Como você vai dizer que o condenado por crime previsto na lei de, na lei de crimes hediondos, por exemplo, tem que iniciar no fechado? Não, peraí, cada caso é um caso. Eu tenho que individualizar a pena. Então é o juiz que vai individualizar, né? O juiz que vai individualizar a pena. Veja, então, o princípio da individualização da pena é assim: cada pessoa recebe a sua pena, né, na medida da sua culpabilidade. É isso, os antecedentes, é tudo analisado. Que é isso o legislador dizer aqui que eu tenho que iniciar num fechado? Que é isso? Negativo. É o judiciário que tem que dizer qual é o regime que vai iniciar e outra. Cada pessoa recebe a sua pena de forma individual. Então, esse negócio de dizer que o cara tem que iniciar no fechado, isso é inconstitucional. STF entendeu
por inconstitucional. Pois bem, o STJ, no HC 286925, Roraima, isso, STJ, no HC 286925, 13 de 5 de 2014, fazendo alusão, inclusive, a esse precedente do STF, entendeu por não aplicar o parágrafo 7º, parágrafo 7º, STJ entendendo que pode iniciar em outro regime. O STJ entendendo que pode iniciar outro regime quando se fala do crime de tortura. Beleza? Jogá-lo-ia muito duro. Entenderam ou não? Bem, segura a onda agora, hein? Segura a onda. Então, eu tenho o STF analisando lá na Lei de Crimes Hediondos, dizendo que é inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 2º, e veja que o artigo 2º ele menciona, né, os crimes hediondos e equiparados, entre eles a tortura, beleza? Eu tenho o STJ reforçando esse entendimento, deixando de aplicar o parágrafo 7º, tá? Nesse HC 286925, beleza? Deixou de aplicar o parágrafo 7º, o STJ nesse sentido, entendendo também pela inconstitucionalidade, não aplicou quando da análise de um crime de tortura. Beleza. Pois bem, eu vou chamar a sua atenção agora, e você tem aí no Zucderno, né? Porque, vou falar a verdade, eu acabei não trazendo as minhas anotações aqui. Opa, será que eu trouxe minhas anotações? Está aqui. Eu vou chamar a sua atenção. Porque o STF ficou louco, sobretudo a primeira turma ficou louca. A primeira turma ficou louca porque, perceba bem, em junho de 2015, no HC 123-316, Sergipe, a primeira turma do STF, no dia 9 de 6 de 2015, no HC 123-316, Sergipe, a primeira turma entendeu que o condenado pela prática do crime de tortura deve iniciar no fechado, jogou duro. A primeira turma do STF, loucura total, entendeu que o condenado pela prática do crime de tortura é obrigatório o início da pena no regime inicialmente fechado, jogando muito duro. Olha só o quadro que você tem hoje. Você tem uma decisão do STF no controle de inconstitucionalidade difuso, inclusive uma decisão de plenário, entendendo pela inconstitucionalidade do artigo 1º, do parágrafo lá da Lei de Crimes Hediondos, não é isso? Mencionei aqui, parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos. Aí o STJ foi na onda do STF, não aplicou o parágrafo 7º, como eu dei aquele HC para vocês. Aí o STF me vem em junho e fala, não, quando for tortura inicialmente fechado, aplica-se sim o parágrafo 7º, a tortura é um crime que tem uma legislação específica, não há que se falar em princípio da individualização da pena, não há que se falar em separação dos poderes, o legislador aqui deu um tratamento mais gravoso. Olha que loucura. Então, pessoal, cair na sua prova, nos crimes de tortura, se tem que inicia no fechado. Bem, você tem uma decisão do STF dizendo que inicia no fechado, primeira turma. A última decisão. Fica até o professor para falar da aula, fica até meio que, vou falar o quê, né? E quando foi hediondo, professor? Quando foi hediondo? Quando foi hediondo, por exemplo, o tráfico não precisa iniciar no fechado, né? O equiparado hediondo sendo tráfico, por exemplo. Quando foi hediondo e foi equiparado com exceção da tortura, é o que eu tenho que falar para vocês. Não há necessidade de iniciar no fechado. Olha que coisa doida. O tráfico também não tem legislação específica? Então, meu irmão, então tá aí. Eu não posso fazer nada. É o STF, tem suas ideias aí, entendeu? Então, nesse parágrafo 7º aqui, fica ligado então, beleza? Fica ligado aí, beleza? Não corre não, a gente está fechando aqui, beleza? Tá. Regime, então, eu falei aqui, né? Parágrafo 7º, tem todas essas discussões aí, beleza? Se fosse, caso essa é a minha prova, segundo a STF, o condenado pela prática do crime de tortura deve iniciar no regime
no regime fechado, eu marcaria correto, porque eu tenho uma decisão de junho nesse sentido. Segundo o STF, os condenados pela prática de crime hediondos devem se iniciar no fechado. Deve iniciar a pena no regime fechado. Eu marcaria errado, porque eu tenho decisão, né, no controle constitucional difuso, entendendo que não há necessidade de iniciar a pena no regime fechado. Entendeu? Então, tem isso, né? Você tem que, nessas discussões aqui do início da pena, veja, eu tenho uma decisão do STF no HC, né, 800 e... Cadê o HC? Passei para vocês aí agora, né? Cadê ele? Não marquei aqui. Enfim, tá, marquei aqui. Confirma, é o 111.840, lá de São Paulo. Veja que no controle difuso, né, de forma incidental, tanto, veja que o STF entendeu pela inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º. Então, nos hediondos, o STF entendendo que não há obrigatoriedade de iniciar no fechado. Aí o STJ foi na onda do STF, logo depois o STJ no HC 286925 entendeu que na tortura não há necessidade de iniciar no fechado, ainda citou o precedente do STF. Aí o STF falou, STJ, tu foi na minha onda, né? A primeira turma, haha, te peguei, Pokémon, tum, jogou um, né? Aí a primeira turma me dá uma decisão dessa, dizendo que na tortura tem que iniciar no fechado. Então, se perguntar segundo o STF, pessoal, eu tenho uma decisão meio que de uma turma, né? Primeira turma, mas eu marcaria segundo o STF, a última decisão está aí. O SESP não vai jogar uma parada dessa, vai dar uma confusão, mas se jogar, você carrinho neles, né? Deve se iniciar no fechado, porque tem essa decisão do STF, a última decisão. Bem, o artigo 2º da lei, ele fala o seguinte: o disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido no território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Veja que aqui eu tenho, né, a proteção da vítima brasileira, princípio aí da proteção, da defesa. Veja que há uma situação aqui e você tem um quadro de extraterritorialidade da lei, né, essa possibilidade da aplicação da lei, uma tortura praticada fora, vou dar esse fechamento aí, da tortura praticada fora do território nacional, possibilidade, uma extraterritorialidade, é um caso de extraterritorialidade que não se encontra lá no artigo 7º, né, previsto aqui na lei de tortura. Outra coisa também, eu vou dar um julgado para vocês, veja que o fato da tortura ter sido cometido por brasileiros, contra brasileiro, melhor dizendo, no exterior, por si só, não desloca a competência para a Justiça Federal, por si só, beleza? Veja a decisão do STJ, o fato de o crime de tortura praticado contra brasileiros ter ocorrido no exterior não torna, por si só, a Justiça Federal competente para processar e julgar os agentes estrangeiros. Conflito de competência 107.397 DF, de 24/9/2014, beleza? No CESP ele joga o julgado e pergunta certo ou errado, tranquilo? Então fica esperto aí que pode cair na sua prova, depois dá uma pesquisada nesse julgado aí, conflito de competência 107.397 DF. O que eu quero chamar a sua atenção, a colega colocou aí, então veja, para o STJ não há necessidade, o aulão vai ser isso, exato, nesse hotel aí. Para o STJ não há necessidade do cumprimento da pena, do início da pena, no regime inicialmente fechado, beleza? Do início da pena no regime. Essa hora, né, já começa a gente ficar aqui, começa a ficar tonto. Para o STJ, não há necessidade do início, tá, da pena no regime fechado. Para o STJ, quando você trata do crime de tortura. Para o STF, eu tenho uma decisão na primeira turma, entendendo que há sim necessidade de iniciar no fechado. Entendeu? Ou seja, aplicabilidade lá do parágrafo 7º da lei. Tranquilo? Bacana? Legal, então? Então fica muito ligado, tá? Quando cair uma questão dessa aí, em relação ao cumprimento da pena. Justamente por causa desse detalhe aqui que a lei acabou... A lei não, né? Os tribunais acabaram divergindo em relação a isso aí. Inicialmente fechado para o crime de tortura.
Isso. Decisão da primeira turma. STJ, não há necessidade. Beleza? Agora, se falar dos hediondos e dos equiparados, com exceção da tortura, o STF entende também que não há necessidade. É brincadeira, né? Isso, STJ não há necessidade no início, no início do fechado. Isso. E STF, primeira turma, entendendo que há necessidade do início da pena no regime fechado. Beleza? Falamos aqui da extraterritorialidade. Longe de dar uma aula em relação à lei de tortura, mas você pega, eu tenho uma aula no YouTube, dá uma olhada lá. Tá? Bacana, então. O artigo 3º, veja, a lei entrou em vigor na data de sua publicação. O artigo 4º, né, revogou lá o 233, que tratava da tortura, né, quando a vítima fosse criança ou adolescente. Então revogou, a vítima sendo criança ou adolescente, agora constitui uma causa de aumento de pena lá da tortura, né, lá prevista no parágrafo 4º. Pessoal, é isso, né? A gente fecha aqui rapidinho, deu para cansar? Detalhes, né? Diversos detalhes aí. Então, nosso aulão, tá certo? Aí eu fechei, né, a aula de tortura. Dá uma olhada na internet, eu tenho uma aula de tortura boa na internet com mais tempo. Aqui é difícil, eu tento falar rápido e acaba passando aqui uma palavra por cima da outra. A gente vai tentando aqui fazer o que pode. Outra coisa, aulão premonição no dia 24 de setembro, tá certo? Lá no Pará, beleza? Inscrições, www.sabermaisdireito.com. Meu aulão é em Manaus, meu aulão em Manaus, 3 de setembro, meu aulão em Manaus, 3 de setembro. Se você é de Manaus, se você é do Amazonas, tá certo? Você é do Amazonas, perceba, a gente vai fazer uma aula lá em Manaus, dia 3 de setembro, e bacana. Em relação de ser um crime formal material, eu já falei que tem divergência, beleza? Tem divergência, alguns entendem que é um crime formal, outros entendem que é um crime material, porque você tem que ter o sofrimento físico ou mental, mesmo que embora não há necessidade da confissão da vítima, tem que pegar a live lá que eu discuto em relação a isso aí, beleza? As correntes entendendo, uma corrente entendendo o que é crime formal, outra entendendo um crime material. Eu já falei isso aí. Tá, pessoal de Manaus, professor, eu quero fazer essa aula com você lá, vai ser o dia inteiro, e eu vou fazer a prova do concurso, vou fazer o concurso lá do Pará. Será que vale a pena fazer? Claro, irmão. Você vai fazer uma aula comigo um dia antes, né, do concurso de agente lá do Pará. Beleza? Aí você tem que entrar em contato com o telefone 092 98403 8043. 092 98403 8043 para os meus alunos lá de Manaus, né? Entra em contato, a colega fez um grupo no Zap, você vai entrar em contato com a colega, tá certo? Ela vai colocar teu nome lá e vai te explicar como você deve proceder para realizar a sua inscrição. Bem, em Goiânia, eu estarei, isso, pessoal lá de Manaus, beleza, obrigado aí. Em Goiânia, eu estarei em Goiânia no dia 27 de agosto, um aulão também em exercícios em Goiânia. Professor, como é que eu faço para participar desse aulão em exercício em Goiânia? Penal, processo penal e nação extravagante. Vai ser lá na Universidade Federal aqui de Goiás, não é isso? Telefone 062 98541 3031. 062 98541 3031. Beleza, então? Tranquilo? Isso que eu tinha que passar para vocês aí. Beleza? Sempre bom estar aqui com vocês. Isso é legal, né? Aí você vai, se você quer um pouquinho dessa aula, se quer essa aula mais explicadinha, você pode pegar lá no YouTube. Que eu tenho uma aula top de tortura lá, né? Que foi só eu só dei aqui uns alertas, né? Pra gente tá ligado. Valeu? A Goiânia vai ser top, né? Aí a gente tem a tarde toda, né? Dia 20, valeu, Dai, né? Deve ser a Daiane. Valeu, Daiane. Dia 20 de agosto, nossa aula aqui no DF, né? A galera do DF já tá ligada. Valeu, Daiane. Tá acompanhando aí, né? Tá só ligado aí, você tá esperto. Aqui Tilane aí, sempre aí na área. Show de aula. Valeu, Brunão. Brunão, parceiro, adelante focado, porra, fiel escudeiro. Parceiro, tá sempre aí nas lives. Jogou fácil. Dia 20 tô dentro. Aqui em Goiânia. Dia 20 é aqui no DF. Boa noite. Sou seu Delta aqui. Vamos ver. Excelente aula. Bacana. Tá aprendendo, né? Valeu, irmão. Valeu, Cláudio.
Um abraço aí, Cláudio. Isso aí, vai complementando o estudo, né, pessoal? Não dá pra falar tudo aqui, são diversos detalhes, né? Mas aí você pega um pouquinho com o Zuki ali, pega um pouquinho com outro professor, você vai caminhando, beleza? Recife, alô Recife. Manda com corações aí, bomba. Obrigado por compartilhar o conhecimento. É isso aí, mesmo. Vamos nessa. Valeu, Sinovaldo. Um abraço. Sei que Fast Drink Blue. Obrigado, Sabrina. Um beijo pra você. Detalhe que faz a diferença, né? Isso aí. Aprendendo muito. Hoje sou engenheiro. Ah, tu é engenheiro? Pô, bacana. Pô, legal. O cara, apenas um colaborador, né? Jogando duro, né? Que é bom, sempre contribui. Isso aí. Bomba nos corações aí agora. Recife, top. Valeu, valeu. Valeu, galera. Você, o Cocito e o Monte São História. Cocito, grande Cocito. Estamos juntos. Vamos cair pra dentro. Valeu, galera. É o ouro, né? Cansativa essa aula, né? E olha que a gente pegou ali no meio da lei, né? Valeu. Vai ter muito. Quero ser você no futuro. Aí, ó. Ó o Lucas aí. Ô, Lucas, um abraço, cara. Se te puder ajudar aí. É isso aí, meu irmão. Obrigado pelas aulas, né? Valeu, então. Que Deus abençoe vocês aí. Beleza? Mantenha a pegada. O resultado vai acontecer na sua vida. Não deixa o papo de derrota entrar na sua vida. Beleza? É isso aí. Joga duro. Vocês são todos vencedores. Porque, ó, muitos de vocês chegaram no trabalho, né? Aí pegou aí, ó, o Zuki entrando ali na live. Tô acordado aqui, tá no sufoco. Às vezes você não tá nem mais entendendo mais o que eu tô falando, mas tá ali anotando. Depois ele vai dar uma olhada na retransmissão, vai fazendo seu caderninho, na humildade. E é isso aí, pessoal. Eu trabalhava, estudava só à noite. Entenderam? E é difícil, né? Porque dá o sono, dá um monte de coisa. Dá um monte de coisa, então é complicado. Até eu já tô com sono. Pessoal, eu tô indo embora. Valeu, um abraço pra vocês. Eu tô falando aqui, tô dormindo já, né? Um abraço, Deus abençoe vocês aí. Beleza? Sou adelante focado.